Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo M3 Realidades. Hoje vamos concluir aí essa série de episódios Realidade delas, mas não posso deixar você aí sem saber das novidades que estão rolando aí no Papo M3. Então, não esquece de seguir a gente no Instagram, @Papo M3 Realidades, também no Facebook, Papo M3 Realidades e o nosso site, www.papom3realidades.com.br. Gente, para a gente fechar com chave de ouro, nós trouxemos uma mulher que, na manha, de uma maneira bem tranquila, foi aos poucos ganhando seu espaço aí no magistrado roraimense. Estou aqui com ela, que é a primeira desembargadora, Tânia Vasconcelos. Seja bem-vinda, querida, ao nosso Papo M3. Obrigada. Ai, falei muito, né? Eu falei legal, falei verdade? Você falou perfeito. Eu tô falando a verdade, cara. Eu não seria capaz de dizer todas essas coisas assim, sem gaguejar. Eu teria interrompido aí a fala algumas vezes. Né, teria ficado assim meio um pouquinho, mas é porque quando a gente vai falar da gente, né? E outra coisa, é eu falando de tudo que você construiu ao longo da sua carreira. Então, a gente tá aqui hoje no Papo M3 pra gente falar da sua realidade, de como você construiu ela e não foi assim uma coisa assim natural, não. Foi uma coisa espontânea, digamos assim, né? Hoje você tem esse cargo de desembargadora, mas quem é a Tânia? A Tânia mesmo. A Tânia é a quarta filha de uma família de 6 irmãos, né? Com 5 mulheres e um homem, que nasceu em Roraima, em Boa Vista, viveu Boa Vista sem asfalto, andou na rua descalça, né? Passeou dentro de vala, andou de bicicleta. E uma pessoa que teve a sorte de ter uma família que tinha interesse em nos colocar na escola. Então, eu creio que tudo que eu sou hoje eu devo aquele incentivo, aquela regra da minha casa que era estudar. Que legal. Então, tu pegou uma fase boa aqui de Boa Vista, né? De Roraima, né? Ficou ali no centro, teve uma infância... Estudou naquelas escolas do centro, qual? São José. São José, né? Então, você pegou, assim, a raiz da nossa sociedade, vamos dizer assim. Isso. Né? Eu sou bisneta de Souza Júnior, que foi o segundo intendente, né, de Boa Vista. Né? Então eu tenho um pezinho realmente na história de desenvolvimento de Roraima, de Boa Vista, né? E então eu continuo no centro porque nós fomos pioneiros, né? Minha família foi pioneira e quando meu pai construiu alguma coisa para deixar para nós, deixou ali no centro. Então eu estudei no Princesa Isabel, ali no centro, também, né? Bem próximo de casa. Depois eu fui para o São José. Aí já existia o Gonçalves Dias, eu estudei no Gonçalves Dias, só não tinha faculdade. E aí nesse momento eu tô ficando órfã de pai e tinha que ir para Manaus para estudar. Então minha mãe viu em mim a futura advogada da família, que nós tínhamos um pequeno patrimônio e o medo dela é que os advogados tomassem, né, para fazer um inventário. Ela disse, você vai ser a nossa advogada. E tu olhou assim, não tem opção. Não tinha assim uma construção ou outra, né? Então naquela época você era médico, dentista, advogado, né? Não me lembro assim outra, engenheiro. Meu irmão fazia engenharia, isso. Então, quando eu estava muito rebelde, eu dizia para o meu pai, não, vou estudar, vou trabalhar na Freire, na Pernambucana, que eu achava chique, né? O que tinha de loja bonita no centro. Isso, vou fazer de você nem que seja uma assistente social. E não era desmerecendo, é que ele não sabia o que era aquilo. Uhum. Então ele achava que quando não dava certo, parecia que era dessa maneira. Quando não dava certo em lugar nenhum, a pessoa fazia serviço social. E isso até gerou um trauma numa amiga nossa que meu pai morreu e ela ficou com aquela frase dele na cabeça e foi fazer direito. Enfim, foi para o Tribunal Superior e depois a gente ri hoje dessa história. Nem que seja um assistente social, você vai estudar. Aí tu foi para Manaus estudar. Aí eu prestei vestibular no ano seguinte e entrei na faculdade. Caramba, que legal! E aí você foi se encontrando ao longo dos estudos, na carreira, ou ainda foi um pouquinho resistente? Não, na verdade eu só fazia confusão. Né? Eu gostava daquela confusão de ser do contra, mas nunca dei trabalho, não tenho notícia ou memória, né, de que eu tenha reprovado, mas eu impunha algumas regras, né, assim,
Eu cheguei no Gonçalves Dias, aí tinha que usar uma calça de tergal horrorosa, me espinhava. Então eu encrencava com aquilo que eu queria, uma calça jeans, eu achava feio o sapato preto com a meia preta. Então, mas eu ia fazendo as confusões e ia cedendo. Então, assim, era regra, era tarefa nossa, era estudar. Né? E assim eu segui até nesse momento. E aí vou para Manaus, meu irmão já morava lá, já estava fazendo engenharia. Minha irmã mais velha já tinha estudado lá, era médica. Então foi uma A família estava encaminhando, né? Era uma coisa assim, para mim foi um caminho muito comum. Era natural crescer e sair para estudar e voltar. Então, aí a senhora ficou um tempo no Amazonas, né? Conseguiu ainda exercer um pouco de carreira lá e veio para Caracaraí. Aí no Amazonas, quando eu me formei em 87... aí eu tinha 24 anos, né, 23 para 24, aí eu prestei concurso lá. Aí eu, para o Ministério Público. Então, quando eu volto para casa, eu já estava no Ministério Público há 3 anos, carreira diferente, certo? E aí eu presto o concurso aqui em 91. Então, no Amazonas eu fiquei de 82 a 91. Né? Aí eu formei, casei e ainda com esse casamento precoce também, já tinha um filho. A regra ainda era estudar, então eu tive muito apoio da minha mãe nesse sentido, né? E ela me ajudando sem que eu ficasse desobrigada, entendeu? Todas as tarefas do filho eram minhas e eu cumpria as tarefas, ia na escola, voltava. Tinha essa rede de apoio para estudar. Exatamente. Então, aí em 88 surgiu o concurso do Ministério Público, né? E eu fiz esse concurso. Aí em 91 surgiu o concurso, né? Aqui foi transformado em estado e estavam havendo os concursos de Roraima. E aí eu prestei o concurso da magistratura. Caramba, que bacana! Aí foi quando a senhora voltou para cá. Aí eu volto em 91, fico com a família dividida, menino lá, porque foi uma coisa um pouco assim imprevista, né, naquele momento. E aí depois ajustamos todos, né, porque nossas raízes continuavam aqui. Entendi. Mas aí você ainda tinha algumas ambições ali nesse meio termo ou a senhora estava de boa ali naquela área por enquanto? Ambição eu não posso chamar de ambição. Por que eu não posso chamar de ambição? Porque eu já tinha algumas responsabilidades. Então, naquele momento era necessidade realmente de ter o meu trabalho. O meu compromisso com a minha mãe eu cumpri. Eu fiz o inventário do meu pai, fiz o inventário de um outro tio, até irmão dela, e fiz uma interdição. Eu advoguei 3 causas. Pronto, já resolveu a parada da família. E aí eu desobriguei, né, daquela tarefa que era o compromisso meu com ela, fazer direito para cuidar do nosso patrimônio, né? Que era uma casa que meu pai deixou para cada filho, e isso foi preservado. Então você vê hoje que uma boa parte das suas inspirações foram seus pais, né? Que eles te conduziram a essa profissão, carreira jurídica, e por causa deles você também foi escrevendo sua história. Isso, foi assim eu acho que na minha época aí de juventude para a vida adulta, né? Poucos tinham oportunidade realmente, né? E quem tinha oportunidade às vezes até deixava de lado. E lá em casa não, a gente abraçou as oportunidades. Então, nós fomos, tanto que somos todos formados. E teve um momento engraçado que a minha irmã segunda, né, ela era do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil naquela época era um emprego e meu pai tentou fazer de mim alguém que estudasse contabilidade, fosse para o Banco do Brasil. Aí foi outra rebeldia minha, né? Foi até no ano que ele morreu, que aí ele concordou que eu tinha que fazer mesmo o científico, né? Não ia dar certo eu fazendo contabilidade ou administração. E o segundo grau era uma coisa nova, então havia muitas pessoas maduras estudando naqueles cursos, né? Atrás mesmo de uma profissão. E eu criei a minha turma, né? Esses pais aí eles estão bons orientadores vocacionais, apesar de tudo. A senhora se deu bem na escolha que eles indicaram. Foi bacana. Então, nesse período todo, a senhora achou que já teve alguma dificuldade ou
sempre é uma grande novidade nessa carreira? Olha, a dificuldade tem, porque julgar não é uma tarefa assim que você faz dessa maneira. Eu sofri muito no início, porque eu tive que lidar com processos de quando eu era menina, crimes que eu tinha ouvido falar, processos prontos para julgamento. Então, eu cheguei à conclusão de, meu Deus, não sei julgar. Fiquei em pânico com aquele desafio, né? E eu lembro um dia que eu deitei literalmente na minha mesa de trabalho, eu disse, Senhor, eu não sei julgar, me ensina a julgar. E fiquei por horas ali, meditando, quando eu aprendi a partir do princípio da presunção da inocência. Porque do Ministério Público eu tinha a experiência de procurar motivos para acusar, vamos dizer assim. E quando a caneta é de você, é para que você diga, né, é culpado ou não, né, e muito mais o não é bom, mas o é culpado é pesado. Então esse foi meu primeiro grande desafio, né, aprender a lidar sem ficar com aquela sensação da injustiça, né, é muito difícil você carregar esse peso. Eu não tenho assim uma lembrança de um peso dessa natureza sobre mim, porque eu tinha muito compromisso com aquilo que eu estava fazendo. Então eu procurei, em especial nesses processos antigos, mergulhar e extrair do processo aquela verdade para que a sentença correspondesse ao direito, certo? Um caminho justo, bem justo para a situação, muito legal. E realmente é umas coisas que a gente se pergunta, né? De caramba, essas pessoas que trabalham com as leis, como é que eles lidam com as leis eles mesmos, né? Vem desse princípio a partir daí, né? E em 2010, a senhora se tornou a primeira mulher desembargadora do Tribunal de Justiça. Já então, foi um negócio, né? Em 91 eu sou a primeira mulher do Poder Judiciário de Roraima. Caramba! Então, a primeira mulher que entrou no Judiciário de Roraima concursado sou eu. Então eu sempre digo, seria contra a natureza, o curso natural das coisas, eu não ser a primeira a chegar no tribunal. Poderia acontecer, né? Mas até numa vaga de merecimento, né, quando eu chego no tribunal, eu chego primeira, né, pioneira realmente, e assim tem sido. Então, eu fui a primeira juíza, a primeira desembargadora, a primeira presidente, a primeira corregedora, então até assim uma coleção de primeiros. Isso é muito bacana. A senhora lembra de algumas outras mulheres nesse meio tempo com a senhora? Ou era só a senhora mesmo, na listinha lá de toda aquela lista de nomes masculinos? Não, aí tinha a desembargadora Elaine hoje, né? Nós entramos os 6 primeiros, e aí depois de 2 anos entrou ela, que era a segunda mulher, né? E aí depois vieram chegando outras mulheres. Então, assim, você era meio que vista com dúvida, nunca ninguém me faltou com respeito. E pasme você, as únicas pessoas que questionaram realmente, você é capaz, você vai dar conta, eram mulheres. Não acredita? Eram mulheres. As mulheres, elas se unem em busca de uma igualdade, mas assim, quando uma mulher se destaca e outra mulher vem verificar aquilo, constatar ou acompanhar, é difícil empoderar de imediato. Você tem que conquistar isso. Que loucura! Engraçado, né? A gente não vai imaginar dessa forma, né? Mas é, né? Cresce aqui, como fala, cresce o olho, né? Tem isso. E aí depois a senhora pegou essa experiência, né? A senhora viveu esse momento, a senhora ficou feliz, a senhora chorou, a senhora ficou nervosa. Viver esses momentos de ser pioneira nesses cargos, mexeu com o seu emocional? Ou a senhora ficou de boa? Eu era muito feliz com o que eu fazia, certo? Então, depois que eu entro em equilíbrio, aí vou trabalhar com conciliação, trabalhar com a justiça itinerante. Então, eu me encontrei, né, nesse judiciário da rua. Então, eu fazia a minha justiça já no meio da rua, nos bairros, no interior, enfim. Então, eu tinha uma vida, assim, no judiciário muito leve. Então, pode até dizer que é uma falsa humildade. Chegou a hora, certo? Eu tive adversários também
mas não era uma questão de vida ou de morte. Então, assim, o meu processo de acesso durou 1 ano e meio. E nem um dia eu me desesperei porque não chegou o dia, porque não chegou a hora. Então, eu senti muito quando eu tive que deixar o que eu fazia, né? Eu tinha tudo que eu construí. Eu não trabalhei em coisas que as pessoas construíram. Eu construí, né, os pedacinhos de chão por onde eu trabalhei. Era juizado especial, central de juizado. Então, eu era muito proativa nas coisas. E se aquilo ia atingir um número maior de pessoas e facilitar, eu realmente ainda sou muito acessível, muito difícil a pessoa bater na minha porta e eu não atendo imediatamente, ou eu não peço, guarda aí que eu já te atendo. Então, eu me habituei a isso. Então, um dia, eu fiz 118 audiências, né? E entrei assim, na rua, né? A gente fazia muito. E as pessoas duvidavam se aquele trabalho tinha qualidade ou não. Mas eu sabia com a minha parceira, a defensora pública, a doutora Euseni Diogo, que é uma mulher extraordinária, o trabalho, a qualidade do nosso trabalho. Muitas vezes nem com água a gente tinha, né? Depois nós fomos aprendendo a levar a nossa água. Então eu fui me apaixonando pelas coisas que eu fazia. E eu dizia uma coisa com muita frequência, assim, no meio dessas tantas audiências e aquela coisa toda, aquela muvuca de gente. E aí, quando eu terminava, eu dizia, bora, Darwin, que eu ainda vou trabalhar. Era como se eu não tivesse trabalhado. Esse, por que a senhora fala? Ainda vou trabalhar. Estava fazendo o quê? Estava brincando, esse horror de audiência. Eu digo, mas não pesava para mim. Então, é uma coisa mesmo minha, né? Foi mais no começo, essa pressão do julgamento, né? Depois que a senhora pegou a mãe... Sim, aí eu passei essa fase de comarca do interior, que você faz de tudo, né? É um clínico geral. Aí eu vim para a vara de família e eu já tinha algum trabalho de conciliação do Ministério Público, eu tinha muita afinidade com essa área, né? Com a área. Aí eu fui me conduzindo naturalmente para aquilo que eu gostava de fazer. Que bacana! Aí a senhora hoje assumiu aí, a senhora também ficou como vice-presidente do TRE, certo? E também teve uma série de projetos aí para deixar o sistema de voto, né, eleitoral mais suave. Desses meio projetos, a senhora considera algum deles que ainda faz um bom diferencial, mesmo com tantas tecnologias aí? O esclarecimento, né? O processo de esclarecimento do eleitor, da consciência política, para mim é a coisa mais importante, né? Que a justiça eleitoral, além de promover a eleição ele é um processo que já é organizado, né? Já vem sendo organizado, e a urna eletrônica garante transparência, apesar das pessoas ainda atacarem a urna, né, quando é conveniente, né, isso aí a gente já desenrola muito naturalmente. Mas o eleitor que se envolve na corrupção, ou é um corruptor, porque ele vai atrás, né? Então, esse é o maior desafio. Então, projetos que focam no esclarecimento do cidadão, do eleitor, para mim eles são de suma importância. Então, ele se repete, a gente reforça, muda a estratégia, vai na escola, enfim, vai apresentando sempre de uma temática. Apresentando, né, falas, né, acrescentando falas para que as pessoas realmente respeitem aquele processo. Porque o voto dela hoje, né, pode ela ter recebido R$50, 100, sei lá quanto está um voto, né? Mas adiante ela tem 4 anos de muita dificuldade. Nossa, ainda temos que lidar com isso, né? Então, essa parte de consciência de voto, mesmo ele sendo obrigatório, ainda tem muitas pessoas que ainda precisam, né? Não, muitas pessoas não, muitas pessoas mesmo. Muitas. Mesmo, né? Então, de não entender a importância também, né? A importância do voto, falta consciência no político, né? Para ele, não existe a plataforma do que fazer, né? Isso não é o mais importante, né? Eu vou ganhar. Aí não importa como eu vou ganhar, eu ganho. Por isso a justiça eleitoral trabalha muito e no final alguns resultados são contestados, né? Mas não somos nós, né? A nossa parte a gente cumpre com maestria, né? E a urna não recebe mais voto de cabresto, como era antigamente, né? Voto corrente, aquelas coisas todas que existiam, que eram usadas para garantir determinadas eleições. Isso não existe na urna eletrônica.
mas ainda se combate isso tudo e a corrupção acontece antes, realmente. É uma coisa difícil para a gente controlar, é um desafio, né? É um desafio constante. Só se vence com a consciência política, só se vence isso. Que bacana. Realmente, gente, temos muito, muito o que entender. Inclusive, agora a senhora está na direção da Escola do Judiciário. Isso. Certo? Que também trabalha nessa parte de conscientização, né? Concursos, palestras, tem seminários. Isso. Eu estava dando uma olhada recentemente, tem seminários muito bacanas também para as mulheres, também que teve desse mês. A senhora atua diretamente na escolha, né, desses projetos, ou a senhora fica mais nessa parte de gestão mesmo da escola? A escola ela tem algumas tarefas que são comuns a todas as escolas, certo? Então, nós temos um órgão que chama CNJ, que ele orienta algumas tarefas que a gente precisa cumprir. Fora isso, cada unidade, na sua competência, ela vai ter uma necessidade, certo? E naquela necessidade ela pleiteia os cursos, as capacitações, e a escola promove isso, né? Depois avalia, vê qual a influência daquele curso naquele trabalho, né? Na eficácia. Então, assim, há determinadas datas e momentos, a gente reserva, né, para aquele momento de comemoração ou de reflexão, como o mês das mulheres, né, atividades voltadas para esclarecimento de mulheres, enfim, momentos de reflexão, que eu, particularmente, eu não me sinto vítima, nunca me senti vítima, e eu faço uma reflexão diferente do discurso da vitimização. Como seria, por exemplo? Você não está sendo vítima da violência. A violência não é direcionada para uma mulher. A violência ela é direcionada para quem for mais fraco ou para quem tem aquilo que eu quero tirar, certo? Então, seja homem, mulher, velho, criança, a violência ela está no mundo. Não existe esse foco do homem, a mulher. Mas tem mulher que realmente é muito difícil de você lidar com ela, assim como tem homem que é difícil. Então, acaba acontecendo algo, mas não necessariamente por causa do gênero, certo? Então é porque nós estamos realmente vivendo um mundo muito conflituoso. E nós paramos lá atrás em alguns movimentos, né, quando a mulher efetivamente tinha sido afastada em razão da chegada do patriarcado, que ainda vige hoje com menos força, né, nós acabamos internalizando isso. Eu não concordo que eu, uma mulher que não passou por essas coisas, assim, hoje eu reflito nas situações que eu tive que enfrentar e vencer, que não era uma questão de eu ser mulher, necessariamente, era aquilo, as minhas ideias, né, o poder que eu tinha de transformar, de reformar, minha capacidade, e isso não despertou só no homem, sexo, né, ele também desperta da mulher. Então aí a gente tem que dar um mergulho, né? A gente vai lá no Neolítico, quando a sociedade era matriarcal, aí a mulher era deusa. Por que a mulher era, né, respeitada por demais, era uma deusa? Porque o homem não entendia o que era gerar, era uma coisa mágica. Depois era a amamentação, era outra coisa mágica. Então, para aquilo que ele não conseguia explicar, né, ele atribuía uma condição sobrenatural, especial. E a mulher fazia isso tudo e ele saía para caçar, para proteger. Então ele desenvolveu o bruto. Aí mais para frente, quando a sociedade passa, né, para a fase da agricultura, criação, o homem observa que havia um cabritinho que ia lá cobrir as cabritas e nasceu. Ele começa a pensar, isso tudo são processos longos, né? Aí disse, mas olha como é que a coisa acontece. Então, sem mim, elas não são deusas, coisa nenhuma. Aí nós temos essa dívida com o homem. E ninguém sabia o que era pai, sabia o que era mãe, entendeu? Então, essa disputa, ela vem da observação do momento que o homem percebe que ele também faz parte e é importante. E aí, a partir daí, vão surgindo gerações e pensamentos diferentes, né? Ele quer ser o pai, eu sou a mãe, porque sai de mim. Mas ele não sabe de quem foi a semente. Aí começa essa coisa da exclusividade, a mulher só tem um homem, aí vem patrimônio, aí vem herança, e vem, e o homem pegou e guardou a mulher dele.
Entendeu? Para ele reserva todo esse direito. Então, não basta dizer que houve essa violência, houve aquilo, tal. Nem tudo é exatamente. Então, chegou um momento que a mulher começa a se mostrar, e quem é que educa, né? Em algum momento a mulher internalizou essa possível inferioridade, ou ela se vê importante dentro de um processo ou outro, né? Que a gente precisa compreender. Então, assim, me dá um pouco de nervoso as pessoas se colocarem nessa condição de vida. O mercado, as oportunidades estão aí, certo? Né? Digamos que alguém não estudou como eu, com pai e mãe incentivando, mas cresceu esse alguém, você pode estudar. Então, hoje busca-se uma igualdade que já está prevista em lei. Né? Antes, não vota, a mulher não faz isso, precisa do marido para aquilo, então isso acabou. E aí eu, que tenho o poder, ficar repetindo esse discurso para outra mulher, eu dizendo para o homem, você é ruim, você é mau, né? E eu te eduquei. E nós não abrimos mão desse homem, né? Nós protegemos o nosso homem, que muitas vezes está fazendo 1000 coisas erradas, nosso filho, nosso primo, nosso irmão, entendeu? Que é um pouco, eu acho assim, um pouco de hipocrisia, né? Então eu acho que estimular essa rivalidade ou apressar esse processo também não é a solução, porque eu posso não estar preparada. Ele precisa caminhar nesse ritmo de evolução natural. Está indo, certo, nós vamos ter os adversários, né? Como a maioria deles hoje são homens, vou ter adversário homem, mas nós temos adversários mulheres, e é o mais triste mesmo. Ou seja, que essa briga seja diplomática, né? Seja uma discussão elegante, né? Para que todo mundo tenha seu direito por igual. Isso é interessante eu escutar dessa forma pelo parâmetro jurídico, porque realmente, como fala, é aquela hora do direito em que o direito pega todos os ângulos da moeda. O direito tem que fazer justiça, né? É sobre isso. E aí, nesse cargo da EJU, a senhora ainda tem algumas metas a cumprir? Deu uma flexibilizada na quantidade de atividades? Ou ainda tem desafios? A atividade ela não diminui. Eu estou na escola, mas eu continuo julgando. Então, a minha rotina, como eu estava no TRE, eu também continuava no meu gabinete com a minha tarefa de rotina. A gente só sai da rotina quando é presidente do Tribunal de Justiça ou corregedor, porque aí você tem uma sobrecarga realmente de atividades e não dá para conciliar. O que não significa que o teu acervo que está guardado vai ficar parado. Você faz, só não recebe. Fica ali, né? Não, você vai fazendo, mas não recebe o novo todo dia. Eu recebo 80, 100 processos novos mês. Então, eu não recebo. Mas agora na escola, sim, eu recebo. E lá a gente tem todo esse compromisso com essa capacitação. Porque, além do compromisso e responsabilidade, a gente tem que entender o que está fazendo. Não só o magistrado, como o servidor. Então, nós temos muitos sistemas, muitos processos que precisam ainda ser internalizados para andar mais ligeiro. O que a gente tem hoje? Pressa, né? Porque, vai para a justiça, né? Não vai receber nunca, não vai isso. Não, isso não é uma verdade. A justiça, ela está sempre agora buscando, né, acelerar. E nesse processo de aceleração, existe uma escola para a gente aprender. Entrando nesse assunto, a senhora acredita que a importância da inovação e da acessibilidade no judiciário ainda tem o que crescer? Ainda tem, por exemplo, o uso de IA agora, né, em alguns sistemas. A senhora concorda? A senhora é a favor? A senhora ainda acha que ainda precisa ter uma certa manutenção? Eu, particularmente, eu confio mais em mim do que qualquer máquina. Então, não vou transferir para nenhuma máquina o meu julgamento. As coisas iguais, as coisas repetidas, efetivamente repetidas iguais, elas podem ser multiplicadas através da inteligência. Ela serve, ela acelera, né? Ela transformou o processo em digital. Eu não preciso estar aberto para que você tenha acesso a um processo. O processo é seu, entendeu? Existem muitas vantagens, mas a ideia de que a máquina entre no processo de julgamento, ela não me convence, porque eu ando bem, né? Hoje eu estou aqui tranquila, porque tudo que eu tinha acumulado dos últimos dias, eu deixei pronto, preparado, então eu acho possível. É importante que a gente
mantenha uma certa disciplina no trabalhar, entendeu? Para que o teu trabalho não atrase. Então, se o meu trabalho não atrasa, eu vou ter uma dose diária compatível com a minha capacidade. Tipo assim. Entendi. Eu acho bacana também. Eu acho que até pra gente que fica vendo as notícias por aí, pra gente confiar, ixi, será? Essa inteligência artificial aí pegou meu processo? Será? Né? A gente já fica assim. Existem algumas ideias nesse sentido, né, para as coisas repetidas, mas se eu for conferir o que a inteligência artificial fez, enquanto eu estou conferindo aí, eu já andei muito na frente da inteligência artificial. Olha aí, eu gosto assim. A senhora também entrou nesse universo que é muito masculino, né? Do magistrado. Como é que a senhora se sentiu no começo em ser uma das primeiras mulheres? A senhora sentiu algum tipo de, vamos dizer assim, de discriminação, vamos falar dessa forma? Ou a senhora foi bem recebida? Eu fui bem acolhida. Bem acolhida pelos membros já do tribunal, eles eram realmente todos homens, e dos 6 que tomaram posse, só eu era mulher. Então, assim, eu tive muito carinho, muita atenção. Eu não convivi, não tive essa disputa. Mais adiante, quando aparece a possibilidade de crescimento, de poder, aí você vê alguém querendo passar na frente. Na medida que você se destaca, né? Porque a disputa, ela é de poder. Eu hoje, assim, tenho consciência das minhas reflexões, que as pessoas disputaram comigo não em razão do meu sexo, mas da minha capacidade intelectual diferenciada, da minha boa vontade, aquela coisa, né? E eu fui trabalhar para a sociedade, fui para a rua, fui para o povo, então isso incomodava um pouco. A senhora acha que as mulheres hoje no judiciário, elas exercem uma influência significativa, ou a senhora também vê dessa maneira equilibrada? Eu acredito no conjunto de valores e de boas intenções, entendeu? Uhum. Ele pode estar dentro de mim, ele pode estar dentro de um colega, e a gente tem muita afinidade. Por exemplo, eu tenho um colega que hoje é desembargador, Dr. Érico Linhares, que eu me via nele, ele se via em mim, entendeu? Nós tínhamos um trabalho, ele continuou o meu trabalho e não tinha nenhuma disputa. Então, tudo passa pelo que a gente tem dentro do coração. Isso é tão bom saber dessa forma, né? Porque a gente espera, Deus o livre, né? A gente espera o pior, mas é tão bom quando a gente escuta, fui bem recebida, fui acolhida. Não tem. Tive respeito, aquele respeito que a gente luta, né? Sem precisar estar lutando tanto por ele. E hoje a senhora vê que essa presença feminina em altos cargos, tem algum cargo ainda, tem alguma mulher que a senhora se inspira, que também segue esse caminho no judiciário? Não, eu acho que a minha inspiração sou eu mesma, assim. Tudo de bom. A inspiração é minha mãe, né, na minha vida, as minhas irmãs, mas assim, em relação ao trabalho alheio, necessariamente, eu queria ser que nem... Não, eu não tenho. Eu sou realmente, hoje, eu tenho que dizer que eu sou bem diferenciada, então eu tenho ideias próprias, né, eu sou diferente, né, eu exerço o poder com muita leveza. E não é que eu pense, calcule, eu vou fazer assim. Não, e eu gosto de mim. Eu acho que é fundamental isso. Eu gosto de mim, do jeito que eu trabalho, eu gosto. Olha, eu vejo isso com uma pessoa que já está muito consciente de quem é e dos seus desafios. Eu vejo dessa forma, né? E hoje a senhora vê seus projetos, né? A senhora ainda tem algum projeto que a senhora deseja executar? Ou tem algum que a senhora executou que, caramba... Ele ainda está aí, que bom, deixou uma semente boa plantada. Sim, por onde eu passei eu deixei coisas bem evoluídas, né? A título de cidadania, realmente, o juizado especial, a itinerante que está aí hoje conduzida pela doutora Graciete. Então, esses são as meninas dos meus olhos, né? Assim, que eu olho. Mas eu também tive que aprender a me afastar um pouco, porque você continua produzindo ideias. Né? E aí as ideias começam a ficar diferentes, né? E aí você começa a chocar. Então, nessa hora, é melhor que cada um conduza da sua forma. E hoje, assim, o que eu ainda gostaria de fazer, né? Eu estou vendo os outros fazerem e eu contribuo na medida do que eu posso.
é um trabalho realmente com preconceito das pessoas que estão no sistema prisional, né? Nós ainda trabalhamos muito com esse desejo de vingança, né? E a vingança, ela não vai resolver, porque se tu tiver uma doença, se tu tiver uma distorção, a gente precisa, né, olhar para o outro, tentar compreender e acolher e mostrar um caminho. Não basta segregar, eu acredito nisso. Isso é interessante. Tem alguma marca que a senhora gostaria de ser lembrada com tudo que a senhora fez até agora? Eu acho que, assim... Algo em especial? Em especial, uma pessoa que gosta de gente, gosta da audiência, eu trabalho sorrindo, né? Leveza, eu gostaria de ser lembrada, assim, como uma pessoa que aprendeu a ser leve, né? Saiu do sofrimento, do peso, para pegar aquilo realmente como uma missão, não como um encargo, entendeu? Então eu não vou para o meu trabalho cheia de tensões, não, eu vou para o meu trabalho leve, porque leve eu posso extrair o melhor, a verdade, enfim. E assim, eu acho que, ai, que lindo esse caminho. E a gente já imagina esses juristas tudo, não, esse povo é brabo, vai dar aquela canetada. Não, gente, ela é leve, é desse jeito. Então vamos seguir um caminho leve, então. Como é que foi conciliar aí a vida pessoal com todas essas tribulações e processos, e a familiar, filhos, a senhora tem netos? Hoje eu tenho 5 netos, são a coisa mais fofa do mundo. E, bom, como eu falei no início, eu casei cedo ainda estudando e eu tenho 2 filhos, né, um casal. Meu filho é médico e minha filha seguiu o direito. E assim, a vida era bem movimentada e eu nunca encontrei alguém que casasse comigo, né? Uma mulher, alguém que me cuidasse da minha casa, né? Tem uma amiga que ri, eu digo, eu preciso de uma esposa, né? Porque a esposa é aquela criatura que faz tudo pelo outro, né? Eu fui esposa, mas não consegui uma esposa. Então, eu estava sempre envolvida com as tarefas de casa e as minhas tarefas. Isso exigia muitas vezes eu sair de casa, ir e vir, né? Viagem, compromisso, trabalhando no interior. E eu me lembro um momento, a Rafaela, mãe da garotinha, né? E eu acho que cheguei de algum lugar e tão cansada, né? E ela dormiu conosco muito tempo. E ela estava na cama. E eu acordei, sem acordar, com aquela criança, né? Brincando ali comigo. Eu disse, mas quem é você mesmo, garotinha? Ela disse, Rafaela, a tua filha. Então, assim é que você vê, né? Que às vezes você está sobrecarregado, né? Que se perde um pouco de você. Mas eu via na alegria deles, né? Daquela convivência, na qualidade dos momentos de convivência, uma realização. Então, não foi fácil para ninguém, como não é fácil para ninguém, mas eles sabiam qual era a minha atividade, as minhas responsabilidades. Meus filhos, eles não se apresentavam como o filho da juíza, o filho até hoje, né? Isso é de regra para nós, né? Porque cada um tem que construir seu próprio caminho. O fato de eu ter uma profissão que me coloca, né, na frente dos holofotes não significa que isso deva ser usado por quem quer que seja na sua promoção. Então a gente teve uma convivência boa, consegui que eles estudassem com muita tranquilidade, me divorciei, porque é um processo natural da vida. Eu acho que a gente não foi feito realmente para seguir. É muito difícil você entender o outro, o trabalho do outro, conviver. Vai ter sempre algo errado, né? Ou alguém se encolhe, se violenta, ou vai atrás porque alguém vai dizer na rua, olha, existe um paraíso aqui do outro lado, e não tem paraíso de lado nenhum, mas eu lido muito bem com essa situação. Para mim foi também parte da vida. Então a senhora não pensa em abandonar o judiciário tão cedo, tá tranquilo? Não. Nem se aposentar? Não, eu tenho tempo, eu estou no abono de permanência e eu acho que eu estou na minha melhor fase, com muita experiência acumulada. Então agora é hora de fazer essa troca. E eu tenho que fazer essa troca de maneira muito consciente, para que eu não te ofenda. Deixe você que está chegando crescer. Né? Aí às vezes o negócio fica pesado, que você vê a coisa muito inclinada para um rumo com o qual você não concorda, aí a gente
recolhe, daqui a pouco vê a oportunidade, vai de novo. Então eu aprendi a ter esse tato. Assim, né? Aí com mais calma, né? É leveza, gente. O sinônimo desta mulher, nesta entrevista hoje, é leveza, mansuetude. Isso é muito bacana. A senhora gostaria de deixar, então, para as próximas gerações, já que a senhora tem uma filha que também está seguindo carreira, que mensagem a senhora deixaria para essas mulheres que estão também querendo seguir essa carreira jurídica? Bom, a gente tem que se preparar, tem que ter uma certa consciência daquilo que a gente quer fazer, porque não é uma coisa muito fácil, né? Você lidar, como eu disse, eu comecei a julgar sofrendo, né? Eu tive muitas vezes tão próxima da miséria humana, das mazelas, e isso, se a gente não tiver um certo fortalecimento, a gente não pode estar na minha posição, né? É uma posição que a gente tem que ter muita coragem, eu tenho que ter serenidade por mim e pelo outro, porque do contrário, né, fica todo mundo muito comprometido. E eu tive momentos no início que eu tive que buscar isso, né? Eu tive que me fortalecer espiritualmente, eu nunca fui para psicólogo, essas coisas, porque não deu tempo, mas eu ia através do livro e da literatura espírita, encontrei muita luz no meu caminho. Que legal. E tem assim um momento que eu estava muito zangada com as pessoas, com o menosprezo, enfim. E eu digo, tá bom, estou pagando para trabalhar, o trabalho não tem essa relevância, então eu vou parar, tinha direito de tirar férias e tirei. E um livro, no prefácio de um livro, eu levei um puxão de orelha. Eu nunca esqueci o trecho, né? Diz, ninguém entra nas águas do mar revolto para salvar um náufrago, se não estiver preparado para as cipuadas das ondas. Então, se você não estiver forte o suficiente, ali eu acordei, digo, Senhor, realmente, né, eu estou aqui me vitimizando, né, e eu não trabalho para esta pessoa, eu trabalho para a sociedade. Pronto, vesti minha calça jeans e uma camiseta, que é a minha roupa favorita, e fui para a rua, voltei a trabalhar e nunca mais eu tive esse tipo de crise. Legal. Falando em suas buscas, eu fiquei sabendo que a senhora gosta de fazer umas caminhadas, que a senhora gosta de fazer umas peregrinações, que a senhora fez a peregrinação de Santiago de Compostela. Mas foi por inspiração do livro de Paulo Coelho ou foi por outro tipo de influência? Quando eu estou em Caracaraí, né, 91, 92, eu li realmente O Mago, né? Diário de um Mago, né? Do Paulo Coelho. E ali, aquilo passou a vibrar em mim, a pulsar, e eu não conseguia as oportunidades, com casamento, com o menino crescendo, essas coisas. Por isso que eu digo, né? Descasar é uma coisa boa também, né? Eu passei a viver muito mais quando eu descasei. E aí eu fiquei com aquele caminho. Aí eu tive uma oportunidade de ir a Santiago, de ir a Portugal antes disso, e fui a Santiago de carro. Mas aquilo não me disse tudo, né? Eu digo, não, eu tenho que andar para esse lugar. Aí eu fiz o primeiro caminho em 2019, fiz 2 vezes, saindo do Porto, né? São 260 quilômetros, foram 11 dias, e fiz e cheguei junto com os peregrinos, efetivamente. Aquilo é uma coisa que me deixa tão alegre, tão eufórica, vencer aquelas etapas. Mas passou o tempo, eu digo, não era esse caminho que eu queria, eu quero um caminho maior, né? E não vou carregando mala, nem peso, nem pecado. Não tem isso, né? Eu acho que a pessoa não vai se encontrar no caminho, só se não conseguir silenciar a cabeça, né? E aí, com um grupo de amigos, nós estabelecemos um período. Então, há 2 anos eu fiz os 800 quilômetros, saindo da França até... Completo. Né? Você pode até fazer maior, trechos, mas né? Esse... Não, completo. É completo? Eu fiz 800 quilômetros em 32 dias, mais 31, 32 dias. Então, atravessei os Pirineus, que eu digo, meu Deus, será que a gente consegue? Porque caminhar é se desafiar, entendeu? O caminho tem que estar em você. E aí eu tenho metas diárias para cumprir, certo? A primeira vez, quando eu saí lá do Porto, eu digo, meu Deus, são 28 quilômetros, como é que eu vou andar de bom? Na esteira eu ando 5 km por hora. 5 km por hora, fiz os cálculos. Lá só nesse período, né, de maio, só fica escuro mesmo 10 horas da noite. Pô, tô saindo 8 da manhã, é possível que eu não chegue, né? E aí a gente tem muitos desafios do comer, do se abrigar, do frio.
Então, para mim, é assim, algo que me deixa muito excitada, muito feliz, é uma oportunidade de superação, assim, incomum, e uma coisa, assim, que eu acho mais extraordinária no caminho. Você chega no bagaço, dependendo do terreno, por onde você anda, né? E aí, dali a meia hora, teu corpo vai entrando em equilíbrio, teus calos vão murchando, teu pé vai desinchando, outro dia tu põe o pé na bota e anda, como se não tivesse... É mágico, assim, eu acho. Legal. Eu acho que caminhar é uma coisa... Tá me dando mais vontade de conhecer. Eu tenho vontade só por causa do livro, de fazer cada etapa, tentar curtir de alguma Mas ele forma. é meio místico, né? Aí eu li também o da mulher do Pepeu Gomes, né? Que já não é mais, a Baby. Também tinha uma outra atriz, ela é mais humana, né? Mais aquilo que a gente sente realmente. Claro que você se machuca, né? E as pessoas vão para aqueles sapatos caros, aquelas roupas. Nada disso te dá a certeza, não, de caminhar sem uma bolha. As bolhas são lindas. Fazem parte do processo. Elas são... Então, já que a senhora é da terrinha, a senhora já chegou aí no Monte Roraima? 2 vezes. Porque tem gente, não, eu sou roraimense, mas nunca fui no Monte Roraima. Então, a senhora já foi... Eu vou lhe dizer, eu fiz o Monte Roraima 2 vezes. Eu fui o Pico da Bandeira, que é o 3º mais alto do Brasil. Andei ali naquele Vale do Pati. Minhas caminhadas, necessariamente, elas foram assim de 100, 100 e tantos quilômetros, né? Subidas e tal. Hoje eu ando meio com o joelhinho aqui encrencando, mas... Não vai deixar não, né? Não, desafiando ele para ficar bom, né? Eu tô legal. querendo chegar no fim do mundo, que é depois de Santiago, né? Depois de Santiago tem um lugar que chama Finisterre, que é onde encontra o mar, né? Então, eles chegavam no mar e eles entendiam que o mundo acabou ali, né? Era o fim da Terra. E eu deixei o fim da Terra para me fazer depois. Agora, então, esse ainda é um foco que a senhora ainda pretende. Tem 90 outro? quilômetros. Tipo assim, o Monte Everest, olha outro. Brincadeira. Eu tenho muita dificuldade com o frio, né? O frio, para mim, ele é bem desafiador. Então, as coisas estão por aqui ainda. Eu queria o Pico da Neblina. Talvez eu vá lá, nem que seja voando. Olha, o importante é não deixar. Ela é na mata, e a mata, ela sufoca muito a gente. Então, essas caminhadas serviram para sua evolução espiritual também, né? E pessoal. Pessoal, porque você acha, né? E as pessoas pensam que você não vai ter aquela condição física. E ali é foco, cabeça, corpo, mente, espírito, cabeça. Não tem pecado, não tem, né? Eu me lembro... Um trecho eu encontrei com um magistrado, com a gatinha dele, né? Ele tinha separado, então assim, eu acho assim curioso essas coisas, né? Vou fazer referência à situação. Destino. E aí estão naquela, né? Aquele cuidado, aquela coisa. E eu conversando aqui com os amigos que estavam comigo, né? Ele percebeu da conversa, se tem algum magistrado aí, eu digo, tem, sim senhor, eu eu era até presidente do TR nessa época. Tá falando, e aí tá pagando suas culpas, carregando os pecados. Então eu digo, não, colega, meus processos eu resolvo da melhor forma, então ele não me atormenta, eu não tenho nenhum fantasma, eu não carrego piso, né? E agora eu observo como se faz aquilo, né? Eu dou o meu melhor. E no último trecho, né, já de Sarria para realmente Compostela, aí entram aquelas pessoas que, sem respeitar que a gente está ali de trás, né? Bem de trás, e vai trocando as ideias. Ora, você conversa com um, outro com o outro, outro contigo. Então não tem uma regra, né? Eu fiquei só, ai meu Deus, morria, precisava. Não existe isso, né? E eu ia com uma amiga que chegou depois, né? E ela estava muito animada do encontro dela consigo, falando da vida, do amor e me falando de música e botando uma música. Aí passa uma pessoa dessa, né, com seu Salomon, como eles dizem lá, olha, se você não souber fazer seu próprio silêncio, você precisa do meu silêncio, querido. Ou você fica para trás, ou você se apressa e vai para... Mas aprenda a fazer silêncio. Entendo. E o caminho, naquele dia eu digo, nossa... Porque eu tenho que fazer silêncio para ele. É ele que tem que fazer o silêncio. Um espaço tão grande, né? Entendeu? Então tem, assim, vão acontecendo coisas que você observa, nossa, né? Aprendizados naturais. Naturais. Que às vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. Que legal. Então, hoje a senhora se daria se a senhora sentasse de frente com a Tânia de 40 anos atrás,
a senhora daria qual conselho para ela, ou dica? Aí eu dizia para ela, parabéns, menina, você é show. Ela tá com a terapia em dia, viu? Ela tá de Não boa. faço terapia, mas eu digo isso pra mim todo dia. Né? Assim, eu acordo, eu escuto música, eu danço, eu vou. No nosso momento de café, tem eu, meu copã, meu filho, minha irmã tal. Então ali é um momento que a gente já amanhece o dia elevando a energia da alegria. Não adianta, a tristeza não vai te levar a lugar nenhum. É o melhor caminho. Então, agora, me diga, qual a sua comida favorita aqui de Boa Vista, aqui da nossa cidade? Ah, menina, sabe aquele picadinho de carne de sol com macaxeira ou com inhame? Eu gosto da comida assim. Aquela carne na chapa? Também. Tipo uma carne na chapa? Não, ele é um caldo, né? Você tira o caldo, extrai o caldo da carne de sol e ali é uma comida tipicamente raramente. Ali alguns no interior eles usam a nata do leite da vaca, né? A nata ali engrossa. É uma comida que eu dispenso muitas outras por ela. Olha, troca uma lasanha por um chivezinho de carne de sol, menina. Que top! E nas horas vagas, além de caminhar, tem outra atividade que a senhora também costuma fazer? Hoje depois que eu voltei para a vibe atleta, porque eu fui atleta na minha juventude, eu era ginasta, né? Eu praticava. Olha só. Aí eu faço pilates e eu gosto de dorama. Tô mentira, viciada. dorameira. É. Que bonitinho, gente! Ela gosta de dorama, que legal! Qual é que a senhora tá assistindo agora? Agora eu tô assistindo, é normal não ser normal. Tudo bem não ser normal. Tudo bem. Esse é muito legal também, gostei muito dele. Senhora, ok. Eu assisto vários. Aí eu tô agoniada porque eu não tô conseguindo terminar esse, né? Eu já sei Que legal. Já sei muito, mas aí eu durmo e aí roda os capítulos, né? Eu devo estar no 13, 14, aí termina e no outro dia eu localizo de novo. Mas ali eu acho assim, eles são bem espiritualizados. E eu gosto dessas coisas onde a gente pensa um pouquinho mais do que aquilo que está só aqui no pão, queijo. Eu acho bacana Eu acho também. interessante. E é leve, entendeu? Não tem porquê eu ainda me sobrecarregar na hora de dormir com coisas pesadas, né? Então, quando eu tinha condições de ler, que eu gosto de ler de Bruce, então eu lia, né? Mas eu não tenho mais coluna para isso. Então, agora eu digo, é o fantástico mundo dos doramas, eu gosto. Se adaptando. Então, qual seria a sua trilha sonora da vida? Tem alguma música que caracteriza toda essa sua história? Olha, assim, uma música que eu usei, que eu gosto sempre, é Tocando em Frente, né, do Almi Sater. A gente devagar vai longe, sem pressa. Não tem por que correr, entendeu? A vida, ela te surpreende de um instante para o outro, né? Vamos lá no meu pai, né? Um cara, em princípio, cheio de saúde, com 60 anos e tal. De repente, eu acordei uma manhã, cadê meu pai? Né? Infartou, infarto fulminante e acabou. Ele não vivia na correria, mas eu também não sei, eu tinha 17 anos, quais eram realmente. Então, não adianta correr, né? A morte é certa, eu nem corro para ela, nem tenho medo, né? Já aprendi, né? Eu acredito na vida após a morte, eu acredito no processo de aperfeiçoamento, não estou querendo ir ainda, mas, né? Mas eu acredito. Então, assim, para que essa pressa? Você já viu o que vai na caixinha? Nada, né? Muitas vezes não te trocam nem a roupa íntima, você tá de fraldão no hospital, vai de fraldão. Então, assim, eu acho que a gente se apega muito a bobagens, né? A necessidades. Eu não tenho necessidade, parece incrível, né? Esse vestido aqui, ele tem mais de 20 anos. É óbvio que eu não visto ele de manhã, tarde, noite, de madrugada. Mas aí você começa a perceber que as coisas duram e que não precisa estar trocando, né? E que esse vestido delícia que foi feito por uma pessoa que eu amo e quero bem, já foi embora, não vai nunca ser substituído por uma coisa, né? Eu acho engraçado as pessoas, elas se vestirem com etiqueta. Eu ainda não encontrei uma que cubra meu corpo. Talvez nem a ponta do meu nariz. Então, assim, a partir do momento que você tem essa compreensão, tanto faz. Aí a pessoa quer andar igual uma árvore de Natal, cheia
Eu digo, não, gente, eu nasci linda, meu pai disse, né? A gente aprende que menos é mais, né? Então, assim, a maturidade, ela te coloca nesse caminho. E se algum dia alguém disputou comigo, perdeu tempo, porque eu não estou disputando com ninguém, entendeu? Isso é que é o bom e velho pegar leve. Então agora a senhora pode deixar para as nossas queridas podcasters, para todo mundo que está assistindo a gente agora, deixe um recado para as mulheres que estão aí desbravando esse caminho também na magistratura, que estão pensando em seguir carreira, começar algo, ou então, eu sempre quis fazer direito, algo que inspire as mulheres que estão nos assistindo. Eu aprendi com os Igaricós, né? A gente chega numa aldeia em Garicó, eles fazem uma dança com você, para limpar teu corpo, né? Para te deixarem apto a ingressar naquela comunidade. E aí é um aleluia, né? Vai atrás, vai à frente, aleluia. E aí eu disse, o que significa esse aleluia? Não é aleluia que eles falam, né? Aí disse, que mensagem tem nessa oração, né? Nessa cantiga? Aí disse, o céu existe e não é só para os passarinhos. Nós precisamos nos preparar para chegar ao céu. Então eu trago essa lição que eu nunca esqueci, lá dos anos 2000, que as oportunidades existem e não tem nenhuma carimbada. Sexo A, sexo B, sexo C, entendeu? Ou coisa, ou todos, nada. Tá tudo aí para quem chegar e estiver preparado. Porque quando o homem está pronto, né, a obra chega. Então fique pronto para a sua obra, vá atrás e o lugar é seu. Que lindo! Não é? Simples, porém desafiador. Muito obrigada, Tânia, por estar aqui com a gente hoje, por contar um pouco da sua história. A gente tem uma lembrancinha significativa para você. Uau. E para você também ficar se achando também, que é a nossa canequinha personalizada, com muito carinho, e uma flor para deixar seu dia mais perfumado e colorido. E eu vou cuidar dela com muito carinho. Você gosta de plantas? Eu gosto, tenho muito. A gente acertou. E olha, muito obrigada por compartilhar suas inspirações com a gente, mostrar que caminhos desafiadores podem ser leves e mostrar novos caminhos também para algumas pessoas que também ficam dando com a cara no muro, né? Existem formas de você A gente só bate na cara do muro até o momento que a gente entende que eu posso fazer daquele muro um degrau e subir. Então, não fique batendo, não adianta, né? Se o problema tem uma solução, ela surge. Se ele não tem nenhuma solução, ele é a própria solução, é daquela forma. Então, a gente tem que realmente observar e andar. E deixar fluir. Que lindo! Obrigada, doutora Tânia. Sucesso aí na sua carreira. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, tá? De verdade. E para vocês, meus queridos, muito obrigada por acompanhar a gente aqui no Papo M3 Realidades. A gente fez aí essa série de entrevistas com mulheres incríveis para que vocês pudessem se conectar um pouco com essas histórias, né? Compartilhar com pessoas que também podem se inspirar com elas. E mês que vem a gente também vai trazer muitas novidades aí no Papo M3 Realidades para vocês. Não deixe de seguir a gente, tá? Por favor, aí nas redes sociais, para você ficar acompanhando as novidades, ver o que vai estar rolando aí, né? No nosso site www.papom3realidades. Curte a gente aqui, se inscreve para ficar acompanhando aí nossos novos episódios, viu? Até a próxima, meus bens. Tchau, tchau.